Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Mariana Macedo e eu vim falar com vocês hoje sobre inovações tecnológicas, o futuro da arquitetura, dentro desse tema que a gente trouxe. E, bom, eu sou formada em engenharia civil, tenho um MBA em gerenciamento de obras e também em gerenciamento de projetos. Mas a minha grande experiência é justamente dentro de inovações tecnológicas. Eu trouxe uma startup da Suécia para o Brasil, que trabalhava justamente dentro desse segmento, e a partir daí eu acabei tendo muito contato, um contato muito próximo com todas essas tecnologias que a gente tem por aí, tá? Quando a gente pensa onde a gente está indo, é muito importante a gente resgatar as nossas origens e entender de onde nós viemos para a gente conseguir realmente apreciar todo esse progresso. Então, tem uma artista plástica que eu pessoalmente gosto muito, o nome dela é Zenka. Se vocês quiserem depois pesquisar um pouquinho mais sobre ela, vale muito a pena. E ela faz essas intervenções urbanas, onde ela retrata todo esse aspecto tecnológico, todo esse aspecto tecnológico. Então, aqui dentro desse mural que ela fez a representação de toda a história da humanidade, tá? Então, cada círculo equivale a 1 milhão de anos. Quando você vê o mural como um todo, você percebe que o ser humano mesmo, o Homo sapiens, ele viveu muito pouco. Ele viveu 0,2 milhões de anos. E quando a gente olha isso de maneira gráfica, pictórica, realmente nesse mural, o impacto é gigantesco, porque nesse pequeno período, a mudança, os avanços, o progresso que a gente conseguiu atingir é realmente impressionante. A fase que nós vivemos, quando a gente ainda para pensar dentro da nossa própria história, é uma fase de mudanças profundas. A gente saiu da Idade da Pedra, avançou para a era agrícola, foi para a era industrial e hoje nós vivemos na era de alta tecnologia. Só que afinal de contas, será que a tecnologia ela só surgiu agora? O que é a tecnologia que a gente tanto fala? Eu acho importante a gente entender que tecnologia, na verdade, ela sempre existiu. A tecnologia nada mais é do que o produto da ciência, da engenharia que vai resolver um problema. Tecnologia é resolução de problemas. É sobre isso que a tecnologia trata. Quando você tem um conjunto, um repertório de informações e a partir disso você consegue dar um direcionamento prático para resolver uma questão que você tem no seu dia a dia. Então, a tecnologia quando a gente pensa em arquitetura, a arquitetura ela sempre resolveu problemas. Quando a gente pensa em engenharia, nós sempre resolvemos problemas. Então, a engenharia e a arquitetura, independente da época, sempre foram ciências tecnológicas. Então, pensar que a tecnologia ela só surgiu agora é algo extremamente errado. Na verdade, a tecnologia sempre esteve presente. O que acontece é que nesse momento em que vivemos, tudo se acelerou de uma maneira impressionante. E se acelerou tanto que tem até um livro que trata sobre isso, que se chama A Singularidade Está Próxima. Esse livro ele foi escrito tratando sobre essa aceleração que a gente tem visto. E ele, nesse livro, fala que daqui a alguns poucos anos nós estaremos na época da singularidade. O que é a época da singularidade? É quando finalmente toda a capacidade computacional que a gente vai ter vai superar a inteligência de um cérebro humano. No momento a gente vive a pluralidade. E o que significa a Gente, desculpa, tá travando. Essa era que a gente vive, que é a era da pluralidade. Significa que a gente tem muitas mentes pensando em conjunto. A gente depende dessa colaboração, dessa nossa capacidade cognitiva, mas que nem sempre a gente toma vantagem dela como a gente deveria tomar. E a gente vai chegar num momento em que um computador vai superar toda essa capacidade que a gente tem de colaboração entre os cérebros. Um computador vai superar toda a nossa capacidade de processamento de todos os cérebros humanos juntos. Essa é a previsão que foi feita a partir de todo o avanço tecnológico que a gente tem, porque cada vez mais a tecnologia a gente vê que ela está intrínseca a todos os processos que nós temos.
Cada vez mais a tecnologia ela se torna indispensável. A gente fica até meio burro quando a gente está sem o nosso celular, porque nós nos tornamos seres humanos aumentados. Nosso celular tem a nossa memória junto com ele. Então, quando a gente é roubado, por exemplo, ou quando você perde o celular, você está perdendo muito mais do que um elemento físico. E existem até alguns países que já consideram o celular como parte do corpo humano. Então, quando tem algum tipo de dano, há um elemento físico que não faz parte do seu corpo, mas contém grande parte, vamos dizer assim, da sua inteligência, é como se fosse uma agressão física a você. Então a gente vê essas mudanças e elas parecem estranhas agora, mas elas são muito naturais e elas vão se tornar cada vez mais rápidas. E quando a gente pensa, que problema que a tecnologia resolve, sendo que os maiores problemas do mundo não necessariamente estão relacionados à tecnologia de maneira direta. Será mesmo? Bom, eles perguntaram para as pessoas que são parte dessa geração Y e da geração Z quais são os maiores problemas na opinião deles, tá? E eles elencaram 10 pontos, 10 questões que realmente importam para essas pessoas. E a gente percebe então aqui que alteração climática, falta de escolaridade, segurança, pobreza, desigualdade, conflitos são elementos que realmente preocupam grande parte dessa geração. E quando a gente para pensar, mas qual será o efeito da tecnologia nisso? Acho que não tem muita relação. Quando você faz uma análise mais profunda, você vai perceber que na verdade tem, porque tudo está diretamente relacionado ao tempo. Como assim ao tempo? Bom, quando você para pensar numa tecnologia simples, como o celular que você carrega no seu bolso, você sabe que em média as pessoas passam 3 horas e meia no celular, as pessoas passam 3 horas e meia navegando nesse espaço e muita gente chama disso de vício, muitas pessoas falam que isso é perda de tempo, quando na verdade a gente para pensar em como nós vivíamos há tanto tempo atrás, a gente percebe que a gente está economizando tempo. Quanto tempo você não gastaria na fila de um banco se você não tivesse um celular? Quanto tempo você gastaria esperando um táxi se você não tivesse um celular? Ou tentando abanar a mão numa rua para chamar um táxi? Quanto tempo você não gastaria, de repente, procurando uma pessoa nas páginas amarelas, que era a única maneira de você realmente encontrar alguém? Quanto tempo você não gastaria organizando uma viagem? Ou então, quanto tempo você não gastaria se você não tivesse o Rap? Para quem não conhece o Rap é um aplicativo que está disponível em algumas cidades, onde você consegue pedir qualquer coisa a qualquer hora do dia. Então, se você esqueceu de comprar alguma coisa no mercado, você não precisa voltar ao mercado, você simplesmente clica, vai no Rap e acessa o mercado que você quer e você consegue fazer a compra que você precisava e por aí vai. Então, tudo isso, todas essas tecnologias que a gente tem, toda essa convergência de tecnologia que a gente tem dentro do nosso celular, nos permitiu salvar muito tempo. E isso fez com que a nossa produtividade aumentasse, a gente consegue destinar a nossa energia a outras coisas. E o mesmo acontece quando a gente para pensar no mundo como um todo. Quando a gente vê essa convergência de tecnologias acontecendo, salvando o nosso tempo, a gente consegue reinvestir, realocar a nossa energia de uma maneira muito mais inteligente. Tanto que quando a gente para ver todas as estatísticas, a gente percebe que tudo se tornou extremamente abundante. As pessoas que vivem em pobreza extrema, em todas as regiões do mundo, desde 1987, vem caindo drasticamente. Quando a gente fala em mortalidade, quando a gente fala em trabalho infantil, também esses números caíram. Quando a gente fala em população sem educação formal, todos os números caíram. Quando a gente fala também em mortalidade infantil, os números vêm despencando. Quando a gente pensa em horas trabalhadas, isso também acontece. E quando a gente para pensar na renda média das pessoas, ela tem crescido. Quando a gente para pensar
em pessoas alfabetizadas, esse número também tem aumentado. Expectativa de vida, igualmente. Quando a gente para pensar também em pessoas usando a internet, esse número cresceu mesmo em países subdesenvolvidos. Então, a tecnologia, na verdade, ela nos permitiu realocar toda a nossa capacidade em, de uma forma muito mais produtiva, não só como indivíduos, mas como sociedade. A gente conseguiu solucionar uma série de problemas, inclusive os que estão na lista como um dos mais preocupantes. A gente conseguiu, de certa forma, com a tecnologia, tornar muito do que a gente tinha de escasso em abundante. E isso é impressionante, porque isso não se restringe somente a nós como indivíduos, nem a nós como sociedades. Isso também se enquadra a nós como profissionais da arquitetura e da construção. A gente muitas vezes acha que o único efeito que os processos digitais têm na nossa maneira de projetar e construir é justamente o número de tomadas que a gente coloca num apartamento ou numa casa. Que antes, se uma tomada bastava, hoje em dia você precisa de inúmeras pelo número de devices que você tem por pessoa. Só que, na verdade, o impacto que a gente tem é muito mais profundo. Eu elenquei aqui 6 macro tendências que a gente tem, que são causados justamente por esses processos digitais. Como esses processos digitais afetam. É muito mais do que BIM, né? Eu falo bastante de BIM porque realmente essa é uma área que eu acabei me aprofundando bastante. Porém, os processos digitais como um todo, eles têm um impacto muito mais amplo do que pura e simplesmente modelagem e como a gente projeta. Então, a primeira grande tendência é mídias digitais e espaços físicos. Então, como que esse processo mudou como nós enxergamos os espaços físicos. Neourbanismo, cohousing, volta à natureza e ao bem-estar, da automação aos digital twins e MMC, que é Modern Methods of Construction, ok? Bom, então começando ali falando um pouquinho sobre mídias digitais e espaços físicos. Existem 4 elementos que eu elenquei, mas é claro que tem muito mais aí dentro. O primeiro seria a democratização da arquitetura. O que se trata a democratização da arquitetura? Antes a arquitetura, ela era muito elitizada. Quando a gente falava principalmente de publicação de obras de arquitetura, ela ficava presa na mão de algumas mídias específicas e tinha uma curadoria muito refinada. Hoje em dia a gente vê que existe uma democratização, tá? Todas as pessoas, elas estão envolvidas com a arquitetura de alguma maneira. Os espaços, eles buscam cada vez mais ser agradáveis esteticamente. Essa democratização ela aconteceu muito com as redes sociais. Como assim? Bom, uma obra antes, para realmente ela impactar de maneira global, ela, como uma Torre Eiffel, né, no caso, ela demorava um certo tempo até todas as pessoas viajarem e conhecerem e compartilharem. Hoje em dia é praticamente instantâneo. Às vezes na sua cidade você tem um restaurante novo, uma pessoa vai até esse restaurante, ela viu um elemento interessante arquitetônico, ela tira uma foto, você fala assim, nossa, eu preciso conhecer este lugar. Então a democratização da arquitetura é nesse sentido, você tem um acesso muito maior a repertório, não só você como seus clientes também. Então, o nível de exigência de mudanças é cada vez mais rápido. A gente pode ver que tendências que antes demoravam muito para chegar até no Brasil e ter a sua tropicalização, elas são praticamente instantâneas. Então, aquele estilo nórdico que a gente fala, que é aquela filosofia Hygge, ela veio para cá muito rápido, tudo tem vindo para cá, a troca é realmente uma democratização, porque não fica exclusiva a uma elite, ela realmente se espalhou. E essa democratização ela está muito associada a essa era do Wi-Fi que a gente fala, né? The Wi-Fi Age. O Wi-Fi Age, na verdade, começou quando você... O que significa, né? Quando você tem mais pessoas
acessando um determinado espaço de maneira virtual do que realmente presencial. E isso é uma realidade que não tem como você escapar hoje em dia. E a Wi-Fi Age, essa era do Wi-Fi, ela afeta até você como pessoa. O seu alcance como pessoa hoje é muito maior do que antigamente. Antes você afetava diretamente as pessoas que estavam realmente num sítio próximo ao seu, as pessoas estavam numa localização próxima à sua. Hoje em dia, não. Então, quando a gente para pensar em arquitetura, isso é muito poderoso, porque uma pequena tendência, algo que parece micro, em pouco tempo ela está muito disseminada. E isso traz mais um tema, né, que justamente são os espaços instagramáveis. Os espaços instagramáveis, eles vieram justamente dessa percepção que as pessoas têm cada vez mais uma necessidade gigantesca de compartilhar experiências. Então a gente vê cada vez mais o surgimento do que a gente chama de pop-up stores, então lojas que são temporárias, lojas que são virtuais e abrem em diferentes locais e fecham, ou lojas que elas eram físicas e hoje em dia elas abrem e fecham em diferentes localizações da cidade, cada vez com um design diferente, para realmente chamar pessoas para dentro da loja. Então, quando a gente para pensar que o varejo, por exemplo, compreendeu a arquitetura como uma maneira de chamar a atenção das pessoas e realmente trazê-las para dentro das lojas, é impressionante. E também o alcance que a gente consegue ter também, como profissionais da arquitetura e da construção, dentro de, dentro de espaços que antes nós não teríamos um link tão forte. Então, museus, você tem museus que estão constantemente procurando isso, até os museus tradicionais, eles querem trazer esse aspecto instagramável. Hoje em dia, a gente sabe que até mesmo dentro de shoppings, ações promocionais de empresas, eles procuram trazer esse lado de realmente chamar as pessoas para que elas compartilhem e façam parte daquilo. Então, a arquitetura, ela realmente se tornou algo compartilhável e disseminável, e isso é impressionante porque quem, quem aqui usa Pinterest, né? Você usa o Pinterest o tempo todo para procurar referências e você quer se tornar uma referência também. Então, você quer ser o que a gente chama Pinterest worthy, né? Você quer que o seu projeto esteja lá e as pessoas elas querem que a casa delas seja dessa maneira. E mais uma vez isso trata da democratização que a gente vive, dessa era do Wi-Fi, que os espaços físicos eles têm um alcance virtual muito maior do que realmente o círculo de pessoas que é afetado diretamente. Então, muitas vezes, o que acontece? Você vai viajar e ao invés de você recorrer aos guias que você recorreria ou procurar lugares tradicionais que todo mundo procura, a gente percebe uma tendência muito grande, principalmente nessa geração mais nova, das pessoas procurarem lugares diferentes para serem explorados, compartilhados, divididos. E essa busca ela acontece principalmente em redes sociais, em mídias digitais. E a arquitetura acaba sendo justamente o elemento principal para convidar as pessoas para esses ambientes. Então, isso impacta muito, não só a maneira como a gente trabalha, mas também eu acredito que a seriedade com que as pessoas olham para um arquiteto, para um profissional da área de design. Eles realmente enxergam isso como a gente passa a ser enxergado como um valor agregado ao negócio, principalmente falando dessa tendência, né, de pop-up stores, que eles usam da arquitetura realmente para chamar as pessoas, para convidar para o ambiente, e tem que ter toda essa identificação. Tem uma loja que eu gosto muito que chama Conceito E, e é muito bacana porque
cada vez que eles fecham uma loja e abrem, tá tudo totalmente repaginado. Eles trabalham com curadoria, multimarcas e realmente tem um estilo bem jovem. E quando você para pensar que toda vez que você vai lá vai ter algo diferente, não só dentro dos produtos, mas como da decoração, você tem aquele efeito uau, que é o que todo mundo quer com arquitetura hoje em dia. Dentro de mais um macro tema, a gente falando em neourbanismo, algumas coisas estão também, alguns processos digitais estão mudando fundamentalmente, tá? A maneira como a gente encara o urbanismo. Então, a gente fala em trabalho remoto, carros autônomos, drones, meios de transporte alternativos, novos meios de transporte e ruas energizadas. Bom, falando um pouquinho em trabalho remoto, o que acontece? Cada vez mais as pessoas elas têm um ciclo de vida menor dentro de empresas. Essa nova geração ela é muito conhecida por ser extremamente autônoma. Nós sabemos também que as empresas elas estão preferindo contratar pessoas que vão trabalhar por meio período ou que vão trabalhar por contratos temporários ou que realmente vão trabalhar por jobs específicos. E o impacto que isso tem é que você não tem um deslocamento tão grande das pessoas entre as áreas urbanas. Em algumas cidades, como Los Angeles, por exemplo, e até aqui no Brasil isso é muito comum, a gente tinha um design da cidade que funcionava como? Você tinha o bairro comercial e você tinha o bairro residencial. Então, durante o dia, aquele bairro que era residencial, ele ficava um bairro fantasma, e durante a noite, o bairro comercial ele virava um bairro fantasma. E isso você tem um baixo aproveitamento da malha urbana, de toda a infraestrutura, né? Porque o que acontece? Você preparou toda aquela região para receber uma determinada demanda de energia, de água, você faz um dimensionamento, daí é meu lado de engenheira falando, você faz todo um dimensionamento, você faz toda uma preparação para aquilo. E o que acontece é que toda a estrutura que você projetou só é usada metade do dia. Quando você para pensar que as pessoas não vão mais fazer esse deslocamento, que esse deslocamento está cada vez menor, você vai ter uma utilização diferente da infraestrutura urbana. Você também precisa adaptar o urbanismo a isso, ao estilo de vida que essas pessoas estão procurando. As pessoas estão procurando cada vez mais o que a gente fala, que são os bairros mistos, onde elas encontram tudo o que elas precisam próximo de onde elas vivem. Porque a gente sabe que uma tendência muito forte, vocês até acompanham várias palestras que tem por aí, sobre sustentabilidade. Então, quanto menor o deslocamento, melhor. E quando a gente fala que as pessoas elas estão trabalhando de maneira remota, elas estão preferindo experiências, então elas gostam de viajar, elas preferem alugar tudo, elas não têm mais carro próprio, isso traz um impacto muito grande para a nossa malha. Agora, quando a gente fala em tudo isso ainda associado a carros que vão dirigir de maneira autônoma, a gente tem mais um aspecto. Vamos supor que você não vai ser adepto ao trabalho remoto, você realmente vai trabalhar de maneira presencial, porque nós sabemos que nem todos os trabalhos você tem essa possibilidade realmente de trabalhar à distância. O que acontece? As pessoas, elas hoje em dia, cada vez mais, justamente por essa escassez de tempo, elas buscam morar perto de onde elas trabalham. Justamente porque o tempo que você passa no trânsito é visto como perda de tempo, é visto como desperdício, é visto como desnecessário. Então, o que acontece? Quando você tem um carro autônomo, talvez esse tempo de deslocamento deixe de ser encarado como uma perda de tempo, porque você pode se dedicar a outras atividades enquanto você está realmente dentro desse carro. Você não necessariamente vai ficar preso ou extremamente atento à direção como você ficaria antes, justamente assim você consegue se dedicar a outros aspectos da sua vida.
Então, o momento do carro, ele passa a ser visto de outra perspectiva. E com esse shift, o que acontece? Talvez as pessoas prefiram, talvez algumas pessoas não vão ter essa preferência de necessariamente morar perto de onde elas trabalham. Então, a gente também vai ter uma mudança fundamental com relação à prioridade de bairros, tá? Além disso, nós temos também formas alternativas de transporte. Então, em Dubai, eles têm essa nova empresa, e é um táxi voador, né, um drone. Eles só estão esperando realmente uma otimização, porque esse táxi ele só funciona 15 minutos, ele só tem 15 minutos de autonomia, mas quando você para pensar que os espaços urbanos vão passar a abrigar mais esse tipo de transporte, nós temos que pensar em adaptações, tá? Porque um meio de transporte convencional, vamos dizer assim, praticamente convencional, que são os patinetes, eles já trouxeram alguns problemas fundamentais. A gente pôde ver em São Paulo algumas empresas de patinete tendo os seus veículos recolhidos. No Rio de Janeiro, muitas queixas com relação aos números de acidente, justamente por essa falta de adequação aos meios de transporte que já existem. Imagina quando você fala que, além das bicicletas, dos carros, dos patinetes, dos pedestres, existirão também drones transportando pessoas. Como que isso vai ser feito? Como que vai ser regulamentado? Então, como que o urbanismo vai trabalhar com isso? Como que os prédios vão trabalhar com isso também? Então, quando você para pensar nessa mudança, realmente é gigantesca. Então, aqui falando realmente dessa questão dos patinetes, e existe ainda mais uma forma de transporte. Então, esse Alacai, essa empresa, eles fizeram mais esse não é um drone, tá? É uma nova forma, é um, é um objeto voador, eles falam, na verdade, em solução aérea, né? Solução de mobilidade aérea, que é movida a hidrogênio. E é impressionante porque você abre cada vez mais novas possibilidades. Só que dentro dessas possibilidades que são abertas, nós precisamos também pensar em como adequar isso dentro do ambiente urbano, porque não basta você simplesmente trazer novos processos, novas tecnologias, sendo que você não tem uma infraestrutura adequada. Então, quando a gente para pensar nisso tudo, realmente é um universo inteiro que se abre e que não foi explorado de maneira nenhuma, de maneira clássica, e nós somos pioneiros. Então é um tempo muito interessante para se estar vivo e realmente exercitar a criatividade que é inerente a nós. E se a gente pensa que isso tudo está tão distante, quando a gente para pensar na Suécia, eles já têm estradas onde os carros elétricos podem se recarregar, de simplesmente andar por cima delas. E isso acaba sendo cada vez mais, acaba proporcionando mais mudanças, as mudanças são cada vez mais rápidas. Então, vamos supor que às vezes a queixa que era feita muito grande aos carros elétricos era justamente a autonomia. Então, essa queixa deixa de existir, porque realmente é possível e é acessível. É como a gente falava dos celulares com internet. Antigamente não compensava você ter um celular tão extravagante, justamente porque a infraestrutura não funcionava. Então, como você não tinha internet funcionando em lugar nenhum, para que eu vou comprar um celular com internet? Hoje em dia, a partir do momento que o 4G funciona em praticamente todo lugar que você está, e que às vezes o 4G é melhor até do que você fazer uma ligação convencional, você começa a enxergar e você começa a procurar
cada vez mais esses avanços. A mesma coisa quando a gente fala aqui nesse tipo de estradas que permitem você recarregar seu carro. Você deixa de enxergar empecilhos, porque isso está disponível de uma maneira muito mais simples. E isso está disponível também não só para carros, mas quando a gente para pensar dentro da malha urbana, essa empresa desenvolveu um sistema de piso, tá? Que conforme as pessoas andam pela energia cinética, ele gera energia. Essa tecnologia não está disponível não está disponível em forma de teste. Esse piso ele já está sendo aplicado, tá? O nome da empresa é PaveGen e eles aplicam essa tecnologia não só dentro da malha urbana, como eles têm aplicado essa tecnologia também em campos de futebol. Então eles fazem todo o revestimento com PaveGen embaixo. Por cima você pode colocar qualquer cobertura e a partir do impacto que você tem no piso superior, esse piso que fica embaixo, ele recebe o impacto e ele gera energia. Então você tem isso em estádios de futebol, você tem isso em escolas, você tem isso nos lugares de grande fluxo como aeroportos e aqui no caso uma pista de dança que eles fizeram realmente só para demonstrar a tecnologia. Então, quando a gente pensa em possibilidades de aplicação, você fica assombroso, porque você tem vários elementos associados, né? Você tem muito mais do que a sustentabilidade, você também tem a geração de dados. Essas empresas elas também vão trabalhar com geração de dados, porque você começa a conseguir mensurar quantas pessoas passaram por lá. No caso de shoppings, você consegue mensurar as regiões onde você tem maior fluxo de pessoas, menor fluxo de pessoas, e se você como loja resolver comprar esses dados, você consegue muitas vezes associar a região onde a sua loja está localizada com, de fato, seu desempenho em vendas. Então, você, quando pensa em processos digitais, o impacto que esses processos trazem com eles são em diversas áreas e em diversos espectros. E muitas vezes a gente acaba se limitando quando pensa nisso. Finalmente, outra tendência que a gente tem é o co-housing. Co-housing, co-living, é o que a gente chama de urban campus, que de acordo com a língua portuguesa, o urban campus seria basicamente república, pocket neighborhoods, kitchenless cities e casas multigeracionais. Por que que isso é um advento dos processos digitais? Bom, quando a gente para pensar em co-housing, isso é um processo digital porque realmente são grandes plataformas que estão tomando conta disso, tá? Então, tudo começou, vamos dizer assim, com o Craigslist, onde as pessoas elas procuravam lugares para dividir casas e tudo mais. A gente teve um upgrade assim com o Airbnb, só que o problema é que eles funcionavam muito melhor para contratos de curto prazo. E agora a gente tem empresas como a WeLive, que é um braço da WeWork. Para quem não conhece o WeWork, eles trabalham com coworking. Então eles fizeram essa empresa que chama WeLive, onde é uma plataforma que você pode escolher a sua casa e você divide a sua casa, que já tem tudo o que você precisa, com outras pessoas. E esse é um fenômeno muito interessante, porque a gente sabe que cada vez mais as casas, aluguel, tanto quanto compra, quanto aluguel, eles estão cada vez mais caros. Então, você dividir o apartamento com alguém torna-se cada vez mais interessante, mesmo porque a gente tem que lembrar que daquele aspecto que foi mencionado, que a geração Z e a geração Y são gerações que eles preferem mobilidade, são rentless, a geração do aluguel que a gente chama.
Eles preferem muito mais alugar do que comprar, eles preferem muito mais focar em experiências do que realmente investir e mobilizar tudo que eles têm. E por isso essas plataformas elas têm ganhado muito espaço, tá? Quando a gente fala em Pocket Neighborhoods, eles são basicamente o que a gente tem dentro do housing, só que ao invés de você dividir ambientes da casa, você divide ambientes públicos. Então, áreas de lazer e, enfim. A grande diferença realmente que a gente tem com relação aos Pocket Neighborhoods e a condomínios é que os Pocket Neighborhoods, eles são realmente pequenos, tá? Eles não são como os condomínios ou como edifícios multifamiliares que a gente tem um grande espaço, que a gente trabalha com grande espaço. Quando fala em Pocket Neighborhoods, são vizinhanças reduzidas, com espaço reduzido, e que eles fazem essa divisão de espaço justamente para otimizar todos os gastos. Ainda falando em questão de compartilhamento de espaços, tem esse livro que chama Kitchenless City, ele foi escrito pela Ana, tem aqui a foto, e ela até ganhou um prêmio por essas observações que ela fez, por esse estudo que ela conduziu, sobre apartamentos com serviços domésticos coletivos. Então, como que funciona? Ela reparou que cada vez mais, na verdade, isso era uma tendência que já existia, mas que hoje em dia vai se intensificar cada vez mais, que é de compartilhar principalmente o ambiente da cozinha. O ambiente da cozinha é muito difícil quando a gente toca nele, porque ele é um ambiente muito cultural, onde as pessoas se reúnem, enfim, e a gente, principalmente na nossa, dentro da nossa cultura, é muito difícil de você pensar que talvez uma cozinha venha a ser dispensável, mas o que ela traz é que quando você tem esse espaço de serviço doméstico compartilhado, você consegue ter uma troca maior, então você evita desperdício de recursos, você permite o empoderamento das mulheres, então ela conduziu um estudo na América Latina, não me engano, eu não me lembro qual país foi, mas aqui na América Latina ela conduziu esse estudo, onde as mulheres elas foram empoderadas ao dividir a cozinha com outras mulheres, porque elas não tinham essa obrigatoriedade de cozinhar durante todos os dias. Então, cada dia era uma das mulheres que cozinhava, assim as demais poderiam conduzir outras atividades. Então, quando a gente fala que os processos digitais, eles, como que eles afetam isso? Qual que é a relação dos espaços digitais em ter um apartamento ou uma casa com serviço doméstico coletivo? Qual que é a relação? A relação é que os processos digitais que a gente aderiu nos últimos anos nos deu um senso de coletivo muito maior e fez esse shift na nossa mente de compartilhamento. Cada vez mais o compartilhamento ele é priorizado, cada vez mais a gente fala de mentalidade colaborativa, de trabalho em conjunto. E isso tem refletido nos nossos espaços físicos também, tá? E finalmente, casas multigeracionais. O advento dos processos digitais fez com que a gente teve um aumento na expectativa de vida. A gente já viu isso nos gráficos que eu apresentei lá no começo. E a gente sabe que com essa expectativa de vida crescendo cada vez mais, é importante você manter a dignidade dessas pessoas e ter a compreensão de que cada vez o número de idosos vai ser maior, tá? Então,
As casas multigeracionais, o que elas fazem? As casas multigeracionais, elas tentam manter a independência desses entes queridos e, ao mesmo tempo, integrar junto com as outras casas, tá? Então, cada vez mais você vê que os jovens demoram mais para sair de casa, então é muito comum você ver pessoas com 30 anos ainda morando com os pais. É, Às vezes pessoas se casam e continuam morando com os pais, justamente porque você consegue, ao invés de pagar uma babá para cuidar do seu filho, os seus pais podem cuidar do seu filho, e por aí vai. Então a gente percebe que as casas multigeracionais, elas são uma tendência que já existe fora do país e que cada vez mais vai ser trazida para o Brasil, tá? Então, pensar em como manter independência, ao mesmo tempo integração, justamente porque você consegue dividir despesas, você consegue ter esse compartilhamento e manter o cuidado, porque realmente é uma preocupação. Quem tem pais ou avós idosos sabe disso, que é uma preocupação que existe, realmente como fazê-los não perder a independência, porque eles gostam, mas ao mesmo tempo mantê-los próximos o suficiente para que você possa cuidar. Outra tendência é a volta à natureza e ao bem-estar. Os processos digitais fizeram com que nós nos distanciássemos um pouco. Então, a gente tem a volta do wellness, uma preocupação muito grande com o wellness. A gente tem uma tendência que a gente chama de natureza aumentada e biofilia. Temos também uma preocupação muito grande com seleção de materiais e reaproveitamento de materiais. E aqui está casas multigeracionais de novo, mas é erro nosso. Então, aqui quando a gente fala em wellness, o wellness é uma coisa que é tão perseguida hoje em dia que existem até certificações focadas em proporcionar o bem-estar dos usuários. A gente sempre falou muito em certificação relacionada à sustentabilidade. A gente falava muito de LEED, de Aqua e de todos esses selos focando na sustentabilidade. E hoje em dia a gente deu um step a mais, onde a gente fala na preocupação genuína com o usuário. Então, como o usuário vai se sentir com o design daquele prédio, quais os benefícios que o prédio que você desenhou, ou que a casa que você desenhou, vai trazer para aquele usuário. Então, o seu usuário, você está permitindo que esse usuário se exercite dentro do prédio? Porque 99% do tempo das nossas vidas nós passamos dentro de prédios, dentro de casas. A gente deixou de ter esse contato com a natureza realmente. Então, se antes você se exercitava porque você tinha que ir de um lugar para outro, você tinha que se deslocar, agora não, agora você fica preso dentro de um ambiente só, quando você vai sair dele você entra num carro e daí você volta para outro ambiente confinado. Então, a preocupação é realmente em todos os âmbitos. Se você tem acesso à iluminação, se você consegue se exercitar, como assim? Ah, estou fazendo o projeto de um prédio. O acesso à escada é mais visível do que o acesso ao elevador? Eu estou realmente oferecendo um estímulo para essas pessoas escolherem tomar a escada? Então, a escada, ela é iluminada? Qual que é o tamanho dessa escada? Qual que é o formato dela? Existem obras de arte nesse prédio para fazer um estímulo mental a essas pessoas? Existem práticas como mindfulness, yoga, para realmente conectar as pessoas ao espaço? Então, você realmente vê essa busca ao bem-estar das pessoas. Porque o que acontece? A gente projeta os prédios, a gente tem aquela frase, né? Nós projetamos a gente modifica o espaço projetando os prédios e os espaços nos modificam. Então, agora os espaços eles deixam de ser pensados como eles sendo o elemento primordial, justamente por todos esses efeitos que a gente tem de prédios que causam doenças nas pessoas, para realmente colocar a pessoa no centro e a partir daí desenvolver todo o projeto. Então, a gente percebe que
agora, cada vez mais dentro dos espaços, a gente tem essa busca pela natureza, então a gente traz muito da biofilia, a gente traz muito, é, a gente tenta resgatar muitos aspectos da natureza, contato com iluminação natural, com plantas, com aspectos relacionados à madeira, cores mais quentes, justamente por ter sido reconhecido que o tempo que a gente passa dentro desses prédios é muito maior do que o tempo que a gente passa fora, e esse tempo então que a gente dedica dentro tem que ser um tempo de qualidade. É, foi feito essas certificações conduziram vários estudos, até com relação à produtividade de funcionários. Então a produtividade dos funcionários aumenta drasticamente quando você coloca esses funcionários para trabalhar em um ambiente que tem essa preocupação com o bem-estar, quando você compara com prédios tradicionais. Isso, quando a gente fala agora em natureza aumentada, esse aqui é um shopping, tá? E dentro desse shopping eles fizeram um telão onde as pessoas conseguem interagir com, com animações que aparecem. Então você tem um contato com a natureza, mas de uma maneira virtual. Então a gente não vai mais aos zoológicos, né? Até porque a gente tem uma série de questões aí ambientais. Então você tenta trazer a natureza, integrar as pessoas à natureza, por isso que a gente chama de natureza aumentada, por meio dos processos digitais. Então, já que as pessoas de qualquer maneira não vão buscar de uma maneira direta a natureza, então tentar trazer por meio de processos digitais a natureza para dentro dos espaços. Quando a gente fala também em seleção de materiais, é outra preocupação que existe dentro desses processos digitais, justamente porque a informação que foi facilitada, não pelos profissionais, porque os profissionais, grande parte deles já tem esse tipo de consciência, mas para o público geral. O público geral ficou mais crítico, mais consciente. Então, os processos digitais trouxeram um excesso de informação para as pessoas, para o público geral. E o que acontece? Esse público passou, então, a refletir e exigir isso dos profissionais. Existem muitos clientes que eles já vêm com o mindset pronto para isso. Então, se você conseguir tocar em determinados pontos, o cliente ele vai ficar muito mais satisfeito. Esse projeto, você pode reparar, ele recebeu uma certificação, eu só não me lembro qual. Ele reaproveitou muitos materiais, a maior parte do que está aí realmente são materiais selecionados e curados. Então, isso é muito frequente hoje em dia, essa questão do reaproveitamento de materiais serem mais adequados, não só esteticamente, mas também quando a gente fala em relação a normas. Agora, entrando um pouco mais a fundo nessa parte de digitalização, a gente percebe duas grandes tendências, que é automação e digital twins. Então, quando a gente fala em automação, é lógico que acaba sendo um pouco mais comum do que era há 5 ou 10 anos atrás. Então, falar que você consegue programar cenários com iluminação e programar, de repente, o seu despertador e fazer tudo isso de uma maneira integrada a partir de um home panel, não é tão surpreendente, né? Claro que talvez isso ainda não seja mainstream, não é comum, não é tão tradicional, mas não é mais tão surpreendente. E a automação em si, como eu disse, ela não é tão surpreendente hoje em dia para nós. Só que quando a gente para pensar nos digital twins, os digital twins são extremamente surpreendentes e eu vou falar um pouquinho sobre eles. O que são os digital twins, né? Vamos parar para pensar em um carro. Os carros da Tesla, principalmente, eles trabalham com esse conceito. E como é que funciona isso, tá?
Os carros da Tesla, eles não têm o que a gente chama de recall. O que acontece? Você tem o seu carro e se ele dá algum tipo de problema que seria necessário um recall, a Tesla tem uma cópia exata do seu carro e de todos os outros modelos de carro, onde eles conseguem acionar e fazer uma correção a partir de uma atualização de software. E quando a gente para pensar, não é necessariamente o combustível da Tesla que revolucionou a indústria da engenharia automobilística. A mudança fundamental foi essa do recall. Não é necessário recall. Você consegue simplesmente fazer uma atualização de software e o seu carro está pronto para operar novamente. Quando a gente para pensar que isso funciona, não só na Tesla, mas, por exemplo, no Volvo, vamos supor, se eu vou viajar de Volvo e eu preciso saber se tá tudo ok. Antes, o que a gente fazia? A gente pegava o carro, ia no mecânico, levava no mecânico, perguntava, tá tudo bem para eu viajar? O mecânico falava, tá, pode ir, ok. No caso do Volvo, por exemplo, eu clico no botão do meu carro, falo com a central, falo assim, olha, eu quero viajar. Preciso fazer alguma coisa no carro? Eles vão falar para você assim, olha, o seu pneu direito está com 31 libras. Se você quiser calibrar com mais 1 libra, você pode viajar. Então, isso acontece aqui e com uma facilidade impressionante. Agora, a gente está falando de indústria automobilística, mas o que são os digital twins, então, quando a gente fala de prédios? Exatamente isso. Então, você teria uma cópia física do prédio, você tem o prédio, e você teria uma cópia digital desse prédio. Vamos supor que esse prédio ele está com uma performance muito ruim de energia. Ao invés de você ter que ir lá trocar o equipamento de split, você, enfim, ter que ir lá trocar lâmpada por LED, fazer todo um estudo do que você vai ter que alterar. Na verdade, a partir do gêmeo digital que você vai ter desse prédio, você consegue falar assim, não, as persianas vão ser programadas a tal horário para fechar, as luzes vão ser dimerizadas a tanto e o ar-condicionado ele vai operar em tal temperatura. E você consegue fazer uma simulação de qual vai ser o desempenho energético e a partir daí adotar esses ajustes. Então, quando a gente fala em Digital Twins aplicada à indústria da construção, o poder é imenso, porque você consegue fazer essas alterações, lógico, tudo associado à automação, mas mais do que isso, você tem um poder gigantesco de análise. E a gente sabe que o maior custo de uma edificação está justamente na parte de operação dessa edificação e não necessariamente na construção e no projeto. Então, os Digital Twins é uma tendência que existe, já funciona na indústria, no caso da arquitetura e da construção, ainda em pequena escala, mas existe uma tendência realmente disso vir com uma força cada vez maior, justamente por essa aceleração que a gente tem das tecnologias. Agora, falando em Modern Methods of Construction, a gente tem vários subtemas. Então, a gente tem aí BIM, Construção Industrializada, DFMA, que é Design for Manufacturing and Assembly, Impressão 3D e várias startups. Bom, quando a gente fala em projeto, né, a nossa forma de pensar sempre foi muito pictorial. Então, a nossa representação sempre foi relacionada a um desenho técnico, geométrico, de várias vistas, e por isso que os nossos projetos eles são tão ricos e praticamente considerados obra de arte, justamente porque a gente traz muito desse pictorial. Não é à toa que quando você estuda arquitetura, você estuda vários movimentos artísticos, você aprende várias técnicas de desenho, porque a gente tem muito desse aspecto pictorial. Só que o que os processos digitais eles fizeram? Eles fizeram uma transição fundamental e às vezes é por isso que é tão difícil para os profissionais realmente fazerem esse shift. Os processos digitais, eles fizeram com que o trabalho que a gente tem dentro da arquitetura deixasse de ser uma representação pictorial e passasse a ser uma representação informacional. Então, você não trabalha mais
com uma representação rica no aspecto visual, mas principalmente no aspecto informacional. Então, você passa a trabalhar com muito mais dados, você passa a trabalhar com modelos, você deixa de trabalhar apenas com o que a gente falava, que são desenhos e representações geométricas. Isso é um pouco assustador, mas é o que existe por aí, tá? E é o que o BIM faz, tá? Então, a gente tem esse medo, só que não deveria ser um receio tão grande, porque a gente desenha o que a gente pode construir e a gente constrói o que a gente pode desenhar. Então, quando a gente fala que você pode trabalhar com um modelo ao invés de trabalhar com uma representação geométrica, o poder que você tem na sua mão é muito maior, porque a sua possibilidade de representação é multiplicada, a sua possibilidade de representação ela é aumentada. Por que acontece? A gente tem o nosso pensamento ele é expressado. Para ele ser expressado, a gente precisa de uma técnica, ou de uma ferramenta, ou de uma mídia. E a partir daí ele é percebido, o nosso pensamento. Então, se a gente falha em usar essa ferramenta, a técnica ou a mídia, automaticamente o nosso pensamento ele não é transmitido como deveria, não é mesmo? E os modelos que a gente tem, que tecnologias como o BIM permitem que sejam utilizadas, é de um poder absurdo. Aqui é mais uma vez representando o shift que a gente tem. Antes, quando a gente falava no polegar, né? Quando a gente via o polegar e a gente via a identidade, quando a gente via ali, a gente pensava que a nossa representação, a nossa identidade era simplesmente uma representação do nosso polegar. Hoje em dia, a nossa identidade, ela se tornou um código de barras. Ela diz quem você é, ela diz todas as suas informações. Então, você deixa isso deixa de ser uma representação pictorial para ser uma representação informacional. E é isso que está acontecendo com os elementos da arquitetura, tá? Agora falando ainda sobre esses Modern Methods of Construction, eu trouxe um caso, tá? Que é uma construção em Zurique. Essa construção de Zurique, ela foi feita justamente pensando em testar todas essas tecnologias, todas essas questões de modelo, explorar a fundo o que pode ser feito, não só no que diz respeito a modelos, mas também novos materiais. E o resultado que você tem é impressionante, porque eles trouxeram várias startups, eles trouxeram vários especialistas, cada um para trabalhar com uma área. Então, essa parede, você pode ver que ela é uma forma não euclidiana, ela tem várias reentrâncias. Ela foi feita inteira com design generativo. Então, é um design extremamente complexo. Se você fosse fazer essa representação através de desenhos, uma representação geométrica tradicional, seria extremamente complicada. E se você fosse parar para pensar numa montagem tradicional, seria ainda mais complicado. Então, eles pegaram todo o processo de modelagem, integraram com esse braço inteligente, robô, que fez toda a montagem e amarração da armadura, tá? Feita toda a montagem e amarração da armadura, essa parede foi concretada, tá? E o resultado que você tem é impressionante. O nome dessa obra, que eu não mencionei, acabei não mencionando, é DFAB House, tá? E é uma iniciativa realmente para explorar todas essas novas tecnologias. Uma outra tecnologia que foi usada nessa DFAB House foram esses pilares. Então, você sabe quanto tempo demora a desforma de um pilar. No caso, a desforma desse pilar, eles desenvolveram uma liga de concreto em que a desforma é praticamente automática, tá? Você, ao mesmo tempo que o pilar ele é modelado, ele já é desformado por meio dessa liga que eles fizeram. E acredito que em 4 ou 8 horas o pilar já está pronto para uso dentro do canteiro. E mais uma vez, tudo isso só foi possível
por meio da modelagem, a modelagem integrada com a fabricação, né? E a partir da integração da modelagem com a fabricação, você tem esse resultado que é impressionante. Então, você consegue ter uma precisão muito maior, você tem um resultado super veloz e é impressionante porque você consegue transportar e realmente só fazer a montagem disso em obra. Então, você pode ver aqui que a montagem é bastante simples, muito rápida e que não tem nem comparação com os processos tradicionais. Agora aqui, quando a gente fala novamente em modelos, pensando em modelos no BIM, no design generativo, olha a capacidade que você tem de transcender nos seus projetos e usar muito da sua criatividade. Aqui é uma laje piso, não apenas laje de cobertura, é uma laje piso, que ela foi feita usando design generativo e com um design super arrojado. Esse design arrojado trouxe alguns desafios no que diz respeito à fabricação. Então, eles usaram a impressão 3D para fazer o teste do modelo e eles usaram também a impressão 3D para desenvolvimento das formas. Então, todas as formas foram impressas em 3D, como você está vendo aqui. Daí, a partir disso, elas foram encaixadas umas nas outras. Então, aqui voltando um pouquinho, você consegue ver aqui toda a modulação das formas, como são os encaixes. Tudo isso só foi possível justamente por aquela frase que parece bobagem, mas não é. Você só consegue construir o que você consegue desenhar. Então, todas as formas foram modeladas, tá? E a partir da modelagem das formas, elas foram montadas, encaixadas, o concreto foi jogado e elas foram encaminhadas para serem colocadas em loco. Então, aqui é aquela parede que a gente viu no primeiro vídeo e aqui os pilares que a gente viu no segundo vídeo e aqui finalmente a laje, que é uma laje piso sendo encaixada na parte superior. Então, você percebe que a modelagem e o uso de dados não está aqui para te restringir de maneira nenhuma, mas para ampliar realmente a sua capacidade. E finalmente a cobertura dessa de Fab House, que é um case super interessante, também foi feito por meio de modelagem, foi montada 100% por robôs com apenas um pequeno auxílio humano e essa estrutura superior, né, esse telhado, ele foi encaminhado já inteiro, pronto, simplesmente para ser encaixado na obra uma vez finalizado. E a gente está falando de materiais completamente diferentes, né? Bom, agora quando a gente pensa numa escala um pouco menor, a gente tem também a capacidade de otimizar as casas. E essa foi uma tecnologia que também foi usada nessa de Fab House, tá? Todos os elementos foram conectados para trabalhar de maneira inteligente e conjunta. Porque que acontece? Quando você contrata quando você compra uma lâmpada da Philips e quando você compra um outro objeto inteligente na sua casa, cada um vai ter o seu aplicativo. Então você tem o seu HomePod que funciona no aplicativo, você tem a sua lâmpada da Philips que funciona em outro aplicativo e assim sucessivamente. Então, nessa Deep Fab House, eles usaram essa empresa para realmente fazer a integração de tudo. E quando a gente fala na aplicação disso em escalas menores, é totalmente possível, porque essa dificuldade de integrar todos os objetos inteligentes em um aplicativo só, essa Digital Storm resolve. Então, esse aqui é o resultado final que eles tiveram com a DFAB House. Hoje a DFAB House ela recebe vários palestrantes falando sobre mudanças na arquitetura e na construção. E a gente tem que deixar de pensar que isso é exclusivo de projetos caros. Então tem essa startup que inclusive um dos investidores são o Facebook e o Google. E essa startup, ela faz casas impressas em 3D, tá? Em menos de 24 horas,
para famílias que vivem em extrema pobreza. O nome dessa startup é New Story. O trabalho que eles desenvolvem é realmente impressionante. E você passa a entender que os processos digitais de modelagem e de fabricação digital não são aplicáveis somente a empresas caras, tá? A gente também tem a tendência de pensar que, não, essa empresa ela está atuando fora, são empresas todas que atuam fora do país. Dentro do Brasil a gente tem uma empresa muito bacana que chama Âmbar, e essa empresa que chama Âmbar, ela trabalha exatamente em cima desses pilares. Uma outra startup super interessante é essa Link, que ela trabalha com casas, tá? Ela faz toda a construção de casas. E ela trabalha com um conceito que é super interessante, que chama Flexible Ownership, que é propriedade flexível. Então, qual que é o problema que a gente tem hoje? Você se casa, vamos supor, e você precisa de uma casa para 2 pessoas. Então, você vai comprar uma casa, de repente, com um quarto a mais. Só porque você já sabe que você vai querer ter um filho no futuro. Só que qual que é o problema disso? Bom, quando você faz já esse tipo de investimento é super complicado, porque você em tese está imobilizando uma verba que você não precisa imobilizar naquele momento. E essa empresa ela tenta resolver justamente essa situação por trabalhar com casas modulares. Então você compra módulos. Então vamos supor, eu vou ter um filho agora. Então você compra um módulo de mais um quarto, encaixa na sua casa. Depois, esse meu filho foi embora de casa. Então você tira esse módulo da sua casa. Então, existem inúmeras possibilidades, existem várias startups e a gente tem que deixar de pensar que todas as iniciativas estão fora do país. Essa é uma outra startup que ela faz o quê? Toda a parte de estaqueamento e locação de obra ela realiza, tá? Reconhecimento de terreno, então se você tem de repente alguma tubulação passando em algum lugar da sua obra e você precisa identificar que ele não pode ser perfurado, cada estaca que esse drone coloca tem um QR Code em cima, que se você passa o celular, você tem mais informações sobre o que se trata esse QR Code. E a mesma coisa quando a gente fala em realidade aumentada. A gente tem o BIM associado à realidade aumentada de obras, solucionando uma série de problemas. E quando a gente pensa nos desafios que a gente tem hoje, que esses processos digitais eles conseguem resolver, é justamente questão de segurança, a gente consegue reduzir os riscos que a gente tem, não só de investimento, mas também enquanto das próprias pessoas associadas. Sustentabilidade, que a gente falou bastante aqui hoje, principalmente no que diz respeito à redução de desperdício. Aqui é muito fácil enxergar o desperdício, mas muitas vezes a gente não consegue enxergar o desperdício aqui. Aqui tem um desperdício gigantesco, porque você tem desperdício pelo estoque e você também tem desperdício pelo transporte. Quem estudou um pouquinho de Lean Construction consegue identificar isso de maneira mais fácil, mas você precisa de um olhar mais treinado. Outro desafio que a gente consegue trabalhar com esse advento dos processos digitais é justamente a complexidade, porque a gente tem uma inteligência muito maior do que a nossa trabalhando conosco. E a gente consegue trabalhar com uma margem mais previsível, que é justamente o que a indústria automobilística faz. E a gente consegue, quem sabe, trabalhar um pouco com a dignidade. Então, a tecnologia ela permite que o custo dos nossos erros não seja repassado aos consumidores finais. Então, mais uma vez, a tecnologia é resolução de problemas. E é isso que os processos digitais têm feito. A gente para pensar que às vezes, talvez isso vai demorar muito. Não, essa tecnologia vai demorar muito, isso está fora da minha realidade. Só que na verdade está tudo ligado à curva de adoção, tá? Às vezes você está mais para o final dessa curva ao invés de estar mais para esse começo e tudo bem, porque existem alguns fatores que afetam a taxa de adoção de novas tecnologias. Então, como que você consegue avaliar quais dessas tecnologias vão te afetar de maneira mais rápida ou menos rápida? Como que você consegue realmente avaliar isso a partir desses 5 elementos? Então, vantagem relativa, se essa tecnologia que você está estudando, que você acredita que vai impactar, ela tem uma vantagem muito maior com relação a uma tecnologia antiga. Se ela tem compatibilidade com o mindset das pessoas, então
o que você está trazendo é muito divergente do que as pessoas já trabalham, ou se é uma transição mais simples. Simplicidade, se é fácil de ser aplicado ou não, que é aquilo que a gente falou um pouquinho dos carros, né, das estradas. Se é fácil, todo mundo adota, se não, todo mundo deixa de lado, que é a questão do 2G, do 4G do celular. 4G, o 4, que é a experimentabilidade. Então, quando a gente fala de experimentabilidade, as pessoas conseguem fazer uma aplicação pequena e ver que isso funciona, que é o caso, por exemplo, do PaveGen. Você consegue colocar numa área pequena e ver se isso funciona ao invés de sair aplicando num projeto grande. E observabilidade, você está vendo outras pessoas aplicarem isso ou não? Então é assim que você consegue realmente ver se uma tecnologia ela vai ter um impacto que você acha que ela vai ter. E muitas vezes a gente acha que uma tecnologia significa que vai substituir a outra. Isso nem sempre é verdade, tá? Quando a gente para pensar no cinema, no rádio, na televisão e na internet, o advento da internet não necessariamente sumiu com as outras mídias. E a mesma coisa aqui, quando a gente fala nas tecnologias dentro da construção civil, não significa que uma elimina as outras, tá? O que acontece é uma ressignificação. A internet surgiu e o cinema ele foi ressignificado de mídia principal para uma mídia de luxo, vamos dizer assim. A mesma coisa a TV e o rádio. Então, você tem que entender que existe um impacto da nova tecnologia, só que não necessariamente vai ter uma substituição total. E eu vou finalizar aqui o webinar só falando uma historinha para a gente tentar mudar um pouco a nossa mente, que é o seguinte, existiam dois pescadores, tá? Um estava pescando e todo peixe que ele pescava, ele media, se tinha 30 centímetros, ele ficava com o peixe, se tinha mais que 30 centímetros, ele jogava de volta no rio. E o outro pescador achou isso muito estranho e resolveu perguntar para ele, por que você está fazendo isso? E esse pescador que media, ele falou assim, não, é que a panela da minha casa só tem 30 centímetros. Se eu pescar um peixe maior do que esse, não vai caber na minha panela, então eu vou devolver ele pro rio. E muitas vezes, isso parece ridículo, mas é assim que a gente age muitas vezes com relação à tecnologia. Você olha uma tecnologia e você fala assim, ah não, isso é muito pro meu escritório, isso é muito para mim, e você quer somente aquilo que cabe na sua panela, ao invés de fatiar o que é fundamental para você e aplicar. Então, a gente tem que pensar que o futuro é super abundante, mas só se você estiver aberto a ele. Você está lá num rio cheio de peixes, peixes gigantescos, mas você quer se limitar a pegar peixes de 30 centímetros. Então, a gente tem que parar com essa mentalidade e realmente se abrir ao que está por vir. Bom, então o espaço que você tem para inovar dentro de tudo isso é primeiro dentro de você. Para pensar sempre nesses elementos que vão afetar a adoção de tecnologias, tá? Que é um elemento fundamental. E pensar que cada vez mais as mudanças estão rápidas. Então, galera, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse tempinho aí. Se tiver alguma pergunta, depois, Maíra, como é que a gente faz para responder? Eu falei que para eles, se tivesse perguntas, eles poderiam mandar. Então tá bom. Se tiver alguma pergunta, vocês podem mandar, depois a gente responde. E é isso. Queria agradecer muito todos vocês que estiveram aqui conosco hoje. E é isso mesmo, né? Pode fechar. Até mais, gente.